O que os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre vão fazer para que a cidade não tenha uma nova enchente? Nessa edição especial do podcast Matriz, do dia 21 de agosto de 2024, a candidata Maria do Rosário, do PT, responde. Neste programa, eu, Mauri Xavier, e a repórter especial de política Flávia Benfica, entrevistamos os candidatos da disputa eleitoral com representação na Câmara dos Deputados sobre as ações para a proteção da cidade após a tragédia climática de maio deste ano. A ordem de divulgação é Sebastião Melo, do MDB, Maria do Rosário, do PT, Juliana Brizola, do PDT e Felipe Camozato, do Novo, seguindo o tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados. Ao longo de 1 hora, cada um pode falar sobre os seus projetos e ações, caso sejam eleitos e assumam a Prefeitura de Porto Alegre em 1º de janeiro de 2025. A seguir, os principais trechos. Primeira pergunta é: o que a senhora, a partir de 1º de janeiro, vai fazer para que a cidade não volte a alagar? Nós estamos diante de uma situação, uma tragédia que não tem apenas um contorno ambiental. Ela tem determinantes ambientais, mas ela, em vários aspectos, poderia ter sido evitada na cidade de Porto Alegre, porque Porto Alegre tem um sistema robusto, bastante comprovado, de prevenção a cheias. No entanto, o diagnóstico que os especialistas fazem é de que este sistema não recebeu a manutenção devida. A primeira questão é a avaliação de todo esse sistema, de forma a fazer a manutenção imediata daquilo que for possível, reconstruir o padrão e ampliar. Para isso é preciso ter projetos. Esses projetos devem ser construídos de uma forma integrada entre a Prefeitura Municipal e estruturas que tenham um conhecimento técnico para a realização. Eu cito o IPH da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as universidades locais, pesquisadores, pesquisadoras, que nós devemos estar valorizando em todos os momentos. Então, numa linha de prioridade, a partir de 1º de janeiro, com o diagnóstico realizado por técnicos e especialistas, criar, ao mesmo tempo, os programas e projetos para a reconstrução do sistema de proteção, desde o básico até o mais complexo. O básico é limpeza das bocas de lobo, hidrojateamento de toda a rede pluvial da cidade e garantia de funcionamento das casas de bomba, inclusive com a eletrificação necessária. Se não tivermos a garantia de que elas funcionarão com a eletrificação vinda do sistema e da rede da Equatorial, nós vamos contratar de imediato os geradores. O sistema tem que funcionar mesmo quando venha faltar energia na região. E o que a senhora vai fazer nessa questão das casas de bomba, para eventuais alagamentos, né? Se sobe a água, porque desliga a energia porque sobe a água. De acordo com os técnicos e engenheiros, e por isso é importante reconfigurar um sistema onde tenha um DEP, um Departamento de Esgotos Pluviais, ou órgão análogo responsável, porque nós precisamos ter um conhecimento instalado na prefeitura sobre o gerenciamento desse sistema. Depois que o DEP foi extinto, ninguém realmente assumiu a atenção especializada com este sistema, e o resultado que nós temos está aí. Porque quando o DEMAI recebeu a missão de atenção ao sistema pluvial, ele não recebeu as condições para realizar a atenção a esse sistema. Os próprios engenheiros e técnicos do DEP foram colocados dentro da Prefeitura Municipal em vários órgãos, não foram com o conhecimento que tinham para dentro do DEMAI. Então, a minha proposta é recuperar um departamento de esgotos pluviais ou órgão análogo para fazer a gestão das águas pluviais e a antecipação, não tratando só da tragédia, mas fazendo análise de risco e se antecipando ao risco da cidade. Ao ouvir técnicos e especialistas e engenheiros, já sei que é possível erguer
essas casas de bomba, para que elas não sejam alagadas, e também trabalhar de uma forma que as comportas internas elas sejam também vedadas adequadamente. Porque o que aconteceu, não aconteceu em outros momentos, ao longo da história da cidade, mesmo as casas de bomba sendo mais baixas, não só porque a água não entrava ali, é porque a água não passava do ponto que ela tinha que passar. A água entrou porque não houve o trabalho preventivo e de manutenção. Inclusive, em outros momentos, esse trabalho foi feito com mergulhadores. Agora já não existe mais. Mas se vocês olharem, se vocês pensarem nas bocas de lobo da cidade, que eu recebi uma informação de técnicos também, que a limpeza de boca de lobo, ela precisa ser feita anualmente, de uma forma preventiva. O custo para limpar uma boca de lobo, preventivamente, é de R$50. Agora, qual é o custo para recuperar um sistema inteiro? A informação que a senhora traz é que existe uma deficiência. Já começa que as bocas de lobo não são limpas adequadamente ou com a periodicidade adequada. O sistema está todo comprometido, desde o mais básico, que é o assoreamento dos bueiros da cidade, cheios de areia, cheios de resíduos. Isso é descuido. Como a Prefeitura Municipal extinguiu o DEP e queria privatizar o DEMAI, não trabalhou a manutenção do sistema. A senhora pretende privatizar o DEMAI? E a segunda é, a senhora fala no DEP ou órgão análogo. Seria recriar o DEP da mesma maneira ou já está previsto a recriação de algum órgão e esse órgão ficaria daí aonde? Junto ao gabinete da prefeita, porque eu quero poder olhar de fato com muita atenção toda a recuperação do sistema de proteção da cidade, que é do sistema de diques, das casas de bomba, não das casas de bomba que existem, mas também planejando a ampliação de casas de bomba. Se nós precisarmos colocar mais uma casa de bomba ou duas em determinadas regiões, nós vamos colocar. Porque há recursos agora para esse plano integrado. De novas casas de bomba. A região sul da cidade, ela não tem hoje um sistema próprio de proteção como a nossa região norte. Na região norte nós tivemos um sistema, enfim, em colapso. O projeto inicial lá da década de 70 e o que deveria também, e o que precisa ser feito agora é considerar os arroios internos. Então, o Arroio Moinho, o Arroio Areia, o Arroio do Salso, esse conjunto de arroios internos, Porto Alegre é uma cidade que dos seus morros desce água por entre as casas. Inclusive, estou trabalhando para que sejam considerados uma mancha específica de inundação essas regiões de arroio que transbordaram e levaram a casa das pessoas também e que não estão consideradas hoje dentro da mancha. Ter uma normativa sobre uma ação sistemática de limpeza desses arroios, de desassoreamento, de organização, de proteção, de muros de arrimo, de diques, tem obra para fazer aqui. Agora, além disso, eu quero integrar o tema das enchentes e a prevenção ao próprio DMLU, porque é preciso trabalhar resíduos, as unidades de triagem, transformando as unidades de triagem em centros de educação ambiental e de trabalho ambiental, ampliando o que é reciclado em Porto Alegre, que hoje é 1,5%, em torno disso, o que é reciclado, e fazendo com que a gente tenha, de forma equilibrada e ecológica, usinas para compostagem, beneficiamento, para também trazermos recursos a partir daí. Então, os recursos federais serão a base para a reconstrução, mas nós temos que criar uma sustentabilidade de recursos também para o próximo período, onde a cidade mesmo gerencie e tenha condições de DEMAI. E o DEMAI? O DEMAI não vou privatizar de jeito nenhum. Tá, o DEMAI ele vai... Vou fazer concurso público, inclusive. Tá, o DEMAI vai ficar público, não vai ter parceria público-privada também, ele vai ficar como ele é hoje. Tá. Eu já conversei com o BNDES, nós realmente precisamos de recursos federais, mas para fortalecer o DEMAI, que é uma autarquia com mais de 60 anos, competência instalada, mas que está com 1/3 dos servidores. Então não faz PPP também? Eu não tenho intenção de trabalhar a partir de uma lógica fechada que farei isso ou farei aquilo. Mas eu tenho a intenção de fortalecer a dimensão pública do DEMAI. Isso 1/3 dos servidores quer dizer mais concursos? Mais concursos. Faz isso no primeiro ano? Tem que encaminhar, porque agora, por exemplo, tem um concurso do DEMAI para 30 pessoas, mas a defasagem, o DEMAI já teve mais de 3.000 servidores e hoje ele tem 1.000.
Né? Então, realmente, foi para privatizar que fizeram. E eu não gosto de privatizações. A senhora falou em recriar essa questão do DEP ou uma estrutura análoga. Tá, vai recriar como? Manda um projeto para a Câmara, tenta fazer... No caso a senhora seja eleita, a senhora já tenta fazer esse encaminhamento agora, esse ano, para quando chegar a janeiro... Ter um... E tipo assim, tá, vai funcionar junto ao gabinete do prefeito, mas que tipo de estrutura vai ser essa? Prefeita? Pode ser, essa cidade pode ter prefeita. Mas que tipo de estrutura, né? Porque um departamento de esgotos pluviais não funciona junto com o gabinete da prefeita. Não, funcionou sempre. O DEP era vinculado. Tá, mas... O DEP funcionava como uma secretaria. Tá. E tem projeto de lei do vereador Ferronato e projeto de lei da bancada do PT. Elas têm projetos para recriar como secretaria. Um departamento ele pode ter até mais agilidade para trabalhar junto com o DEMAI, porque há áreas que DEMAI, DMLU e DEP têm que trabalhar de forma integrada. Outro aspecto que eu quero destacar é que o próximo período vai ter que realmente trabalhar em dimensão metropolitana. Porto Alegre está muito isolada da região metropolitana. Isso significa fortalecer o Comitê de Bacia do Guaíba e criar uma estrutura consorciada entre as prefeituras municipais. Eu acredito que nós devemos fortalecer o sistema de alerta sobre a vazão de água que vem, e aí é com os órgãos federais, as águas que vêm do Jacuí, que vêm do Gravataí, que vêm dos Sinos, que vêm do Caí e que formam essa grande bacia do Guaíba, elas vão ter que ser monitoradas. Candidata, a senhora assume, a senhora abriu várias frentes, mas a gente sabe como é que funciona, não dá para chegar lá dia primeiro e vou fazer tudo. Então, assim, a senhora começa exatamente por onde e como, em que quantidade e com que dinheiro. Porque, por isso que eu lhe perguntei da estrutura do DEP ou estrutura análoga. É comum isso acontecer em governos de troca, né? Tipo, muda a estrutura, manda o projeto, já entra com uma estrutura nova. É essa linha que a senhora pretende fazer uma reestruturação administrativa para garantir esse funcionamento. Beleza, assumiu, né? Começa fazendo o quê? Ou começa fazendo tudo junto? Limpa a boca de lobo, vai para as casas de bombas... Faz avaliação. Faz avaliação, faz projeto, usa projeto que já tem, contrata consultoria. Vou lhe perguntar, essa foi uma discussão, contrata consultoria privada, internacional, usa o que nós temos aqui. Quais são os prazos que a senhora está se colocando para fazer as coisas assim de arrancada? E a senhora começa por onde? Eu começo... Vamos começar 1º de janeiro de 2025. Certo, mas acontece que eu quero lembrar vocês, com todo respeito, que nós vamos ter um período de transição. Sim. Então, eu vou começar a trabalhar no dia seguinte da eleição. Tá. Porque a cidade tem pressa. Eu não posso chegar em 1º de janeiro para ver o que fazer. Porque essa é uma questão emergencial. Se a chuva cair hoje aqui, a cidade está desprotegida. Então, não posso ficar esperando. Eu vou ter uma preocupação de que no dia 2 de janeiro já tenhamos alguma condição melhor de proteção do que temos hoje. E aí... Se a senhora vai usar este período de transição. Eu vou usar esse período também para verificar tudo que for possível para a proteção da cidade ser melhor. Nós não podemos chegar em janeiro, gente, na mesma condição que nós estamos hoje. E as casas de bomba não estão com autonomia para funcionar até agora. E não é falta de dinheiro. Porque o dinheiro do DEMAI, os 400 milhões, mais de 400 milhões que estão na conta do DEMAI, não foram utilizados para o que deveriam ser utilizados, que era a prevenção. A senhora vai usar esse dinheiro a partir de 1º de janeiro? Eu vou utilizar esse recurso para isso que tu dissesse. Primeira fase, tá? Primeira fase. Tá. Limpeza, desassoreamento, garantia do funcionamento das comportas internas e das casas de bomba. Então, servidores da prefeitura, em 1º de janeiro, nós vamos, virar o ano já protegendo a nossa cidade. E é nós e vocês. Nós e vocês, a comunidade, eu quero que a comunidade esteja verificando lá os diques do Sarandi. Recurso público federal tem. Recurso municipal tem. Então, o que falta? Gestão e projeto. E a gestão e projeto é o meu compromisso com a cidade, inclusive com a minha experiência administrativa. Eu vou assumir a responsabilidade desse cuidado com a cidade, desde o primeiro momento com a limpeza, mas vamos fazer as grandes obras também que eu estou aqui delineando. Primeiras ações estão na rede, e aí também
encaminha concurso. Aquelas borrachas nas comportas aqui do Pois Muro da Mauá. esse era o ponto. Nós vamos ter que colocar. Se o prefeito atual não colocar... Dá para colocar, né? isso em janeiro. Mas não fixa. Pois então, ele está candidata, querendo colocar fixas as comportas, eu acho um absurdo. Pois é. essa avaliação do sistema de proteção, incluindo as comportas, é possível fazer em quanto tempo esse projeto de avaliação? Se o prefeito atual já tiver feito uma parte do que é o serviço, é possível ter menos necessidades lá. Mas o básico nós sabemos o que é para fazer. Os engenheiros já disseram. O sistema tem que voltar a funcionar naquilo que ele tem. E, ao mesmo tempo, as obras... O muro fica, o muro sai. O que a senhora defende para o muro, afinal de contas? Qual é o problema que as pessoas têm com o muro? Muda o muro, faz outra coisa. A senhora considera que o sistema que nós temos de proteção contra enchentes, ele é adequado, é isso? O que houve foi falha de manutenção. Ou a senhora considera que esse sistema precisa ser modificado? Ele era adequado antes de acabarem com ele. Do meu ponto de vista, ele tem que ser recuperado aos padrões que tinha antes e aumentado. Agora, ele precisa ser aumentado. Por quê? Porque já que nós vamos trabalhar as obras, nós temos que estendê-lo para regiões onde ele não existe. E aí eu estou citando a Zona Sul, onde nunca teve um sistema de proteção como a Zona Norte. Então a sua ideia é apresentar um projeto para que esse sistema seja ampliado ali na Zona Sul. Esse projeto seria apresentado para obter recursos do governo federal, via financiamento, ou a senhora acredita que a prefeitura teria recursos próprios? Não, recurso próprio para uma obra desse porte não existe, apesar da prefeitura ter recursos para fazer a manutenção e não ter feito. Manutenção é uma coisa. Manutenção custa muito menos do que fazer obra, gente. Então, os projetos já foram apresentados pelo DEMAI. De uma certa forma, são aqueles projetos que deveriam ter sido apresentados lá em 2012. Boa parte desses recursos que estão chegando são a fundo perdido. São, obviamente, para a manutenção do sistema. A senhora está falando dos recursos do PAC? Dos recursos do PAC. Pois é. Aí vamos entrar... Primeiro, só queria esclarecer sobre o muro. O muro fica. O muro fica, claro. Fica com a configuração... Fica qualificado. Fica com a configuração... Fica qualificado, né? Em relação às comportas, que a senhora, né, que tem essa questão sobre torna... Vedação, para não colocar definitivo. Isso, a senhora é contra, então, colocar aquela coisa definitiva... Sou contra... Qual é a sua ideia? É só para a gente esclarecer. Mas veja só, lá na década de 70 já criaram um sistema que abria e fechava com segurança. Por que em 2024 alguém está pensando em transformar uma comporta que abre e fecha em um muro? Eles querem transformar num muro. Isso, no seu entendimento, não dá certo. Tecnicamente não é necessário, a cidade perderia a conexão com o Guaíba. Ali na região de Navegantes, por exemplo, tu tem várias unidades que fazem esporte de canoagem, que tem trabalhos sociais com a região da Vila Farrapos, Navegantes, Humaitá, trabalhos importantes com a cidade. Ao contrário, nós temos que pactuar com o Guaíba. O nosso problema não é o Guaíba, é a falta de cuidado com ele, com as águas. Então mantém as comportas como elas, assim, mesmo sistema atual. O sistema atual, se houver alguma proposta técnica que melhore o sistema, garantindo que elas abrem e fecham, sem problemas, abrindo e fechando. E a senhora acredita que com o corpo técnico que nós temos no Rio Grande do Sul, é possível apresentar todas as soluções necessárias para o nosso sistema de drenagem e para que as águas não invadam a cidade novamente? Eu não sou contra o diálogo internacional ou nacional, mas eu digo uma coisa para vocês, a partir da relação com as universidades locais e com os institutos locais. Sobre essa questão aí, vamos entrar nos arroios e a senhora falou de fazer o desassoreamento. Tá. Também é uma coisa para início de governo, porque isso é mais complexo um pouco e demanda mais recursos, envolve outros municípios, inclusive, né? Como é que a senhora está pretendendo tocar isso? A dragagem dos pequenos arroios, com cuidado, é importante e tem que ser analisada. Então, vou citar aqui o dilúvio. Uma dragagem mal feita do dilúvio, no último período, fez com que nas águas o talude caísse. Então, é preciso fazer um trabalho de dragagem com muito cuidado para não desfazer as margens. Quando a gente trabalha com arroios, nós vamos ter que trabalhar com recuperação das margens, com vegetação de mata ciliar, inclusive, com afastamento das casas. São áreas de risco. Lá no período do governo Tarso, foi criado o Arroio no Revalão.
que era para proteção do arroio e também educação ambiental. Então, eu quero recuperar esse programa para que a necessidade da dragagem permanente desses arroios internos seja avaliada, mas de forma sustentável, ambientalmente adequada, tecnicamente responsável para a proteção das águas. E, sobretudo, cito aqui o Arroio Dilúvio, porque a gente tem sonhos para o futuro de Porto Alegre, né? A gente quer um futuro melhor agora. Nós vamos trabalhar com a emergência, mas quem sabe o Arroio Dilúvio pudesse ser despoluído. Eu lhe pergunto porque são 27 arroios, então assim, e a senhora vai fazer uma avaliação para ver como é que faz isso, mas não vai sair... Eu não sou uma prometedora, né? Eu vejo que o prefeito atual é muito prometedor. Ele promete, cada eleição ele promete a mesma coisa. Não, mas até para uma questão... Não, mas eu quero também fazer esse de recurso. estudo. Eu quero fazer. Sim, porque a cidade estudos. não pode parar de... Quero fazer um estudo sobre vulnerabilidade dos arroios da cidade. Não. Inclusive isso. De vulnerabilidade e assoreamento, da necessidade dos Não, o assoreamentos. assoreamento, sim, é básico, né? O estudo e o trabalho permanente de limpeza, desassoreamento e um programa de educação ambiental e o programa, inclusive, que amplie o tratamento de esgotos cloacais é fundamental. Qual é o o PAC custo está disso? trazendo isso. O custo? Para o próximo período, já está no PAC. Tá, pois é, era aí que eu já ia entrar. Isso que a senhora está falando são essas obras que estão previstas no PAC. Portanto, já tem dinheiro, tem que ver quem é que vai... Aí, Flávia Benfica, eu vou dizer uma coisa para ti e para a Maura. Como já tem o recurso federal... Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós vamos falar de quem é gestor e o gestora. É isso não que é eu tô falando. Era sobre isso. Quem é que... Porque assim, na verdade, essas obras que foram anunciadas agora, recentemente, sobre os recursos do PAC, e que é um volume expressivo para obras de drenagem, uma parte são projetos que foram apresentados pela prefeitura e que vão receber os recursos. Mas uma parte bem significativa, porque ela abrange Porto Alegre e outros municípios, ainda está em aberto sobre quem vai gestionar estas obras. Está toda uma discussão, a senhora com certeza sabe. Se vai ser o governo estadual, se vai ser formado um consórcio, quem vai responder pela administração disso e depois quem vai responder por isso funcionar. O que a senhora defende, candidata, que quem deve ser... Porque assim, o ministro, inclusive, falou, numa PPP. Quem deve responder por isso? Se forma um novo consórcio, um desses consórcios que da região metropolitana assume, o governo estadual assume, faz uma PPP. O que a senhora defende? Quem é que vai gestionar essas obras, que são 3 bilhões, né, nesses projetos? E quem é que assume essa responsabilidade depois? E também já vou lhe perguntar, porque é uma coisa que a gente tem visto já na campanha, que é assim, quem é responsável pela drenagem, no seu entendimento, quem é responsável pela drenagem urbana na cidade de Porto Alegre, de drenagem de águas pluviais? É a prefeitura? É o governo federal? É o governo estadual? Vale o marco do saneamento? O que vale? É isso. Bom, primeiro que eu defendo que as prefeituras sejam gestoras do sistema metropolitano. Faz um consórcio, então. Sim, de forma integrada. E eu defendo novo consórcio. Eu defendo que a capital lidere. Eu acho que a capital do estado precisa se colocar como tal e liderar as prefeituras da região para a organização do sistema. Cada uma no âmbito do seu território, gerenciando as obras, mas de uma forma integrada em termos de planejamento, prestação de contas e diálogo direto com o governo federal. Não existe isso. A Federação Brasileira, de acordo com a Constituição, não é uma federação em escala, que para falar com o governo federal nós precisamos do governo estadual. Nós vamos agilizar muito mais na relação federativa entre municípios e União. E eu defendo esse modelo. Municípios, União diretamente. Os recursos federais, os recursos do Estado, porventura tenho, porque afinal de contas nós trabalhamos para que a dívida não seja paga, para o recurso ficar aqui. Então nós vamos também cobrar do governador recursos que venham para as prefeituras para melhorar o sistema de prevenção e recuperar aquilo que precisa. Nesse sentido, esse gerenciamento desse consórcio deve contar com uma equipe técnica das universidades locais. Deve contar. Ter um órgão técnico junto ao consórcio, formado pela inteligência das universidades locais que têm institutos para isso. E depois esse consórcio é o responsável, em caso de haver um problema, né? Alagou. Ele vai ser responsável. Ele é responsabilizado. Ele vai ser, mas na verdade em cada cidade a prefeita e o prefeito.
Em Porto Alegre serei eu. Então, eu não gosto desse negócio de transferir responsabilidade. Então, no seu entendimento, a responsabilidade pela drenagem... é municipal. É óbvio que quem trata de drenagem e saneamento básico é o município, que quem conhece, quem tem que fazer a manutenção, quem tem que fazer o dia a dia. Não tem como a União fazer isso nos mais de 5 mil municípios do Brasil. E é por isso que o marco do saneamento já deixa muito nítido isso. Agora, gente, de toda forma, nunca foi dito que a União era responsável. Agora inventaram essa questão. Então, não há um prefeito municipal chamado presidente Lula, há um presidente da República aberto a estar conosco aqui, cumprindo a sua obrigação como presidente da República de fazer o financiamento. Mas a obra é coisa do município. Manutenção é coisa do município. Eu quero aproveitar, candidata, a gente passou pela drenagem, a gente já passou pela questão dos outros municípios. A senhora falou sobre sistema de alerta da água. Qual é a proposta efetivamente desse sistema de alerta? O que a senhora gostaria, o que a senhora quer dizer com isso? A União já fez, com os seus vários órgãos, observam e analisam, e as universidades também, a vazão de água e o próprio clima. Nós sabemos que, em termos de bacia do Guaíba, não é só a água que cai da chuva. A água que fica represada quando o sistema não funciona é algo muito grave. E a água que vem dos afluentes é muito grave. Então, esse sistema de vazão da água dos afluentes precisa ter uma medição permanente. Vejamos o que aconteceu em maio. A chuva caiu no Alto do Taquari, caiu em São Sebastião do Caí, caiu em todas as regiões da Serra. Ela veio vindo. Nós tivemos quanto tempo até chegar aqui? Às vezes são horas, às vezes podem ser dias. Enfim, depende da vazão e da força com que ela vem. Uma parte do sistema é estadual, é a medição, né? Não é... Mas foi a União que teve que trocar a régua. A União precisou trocar a régua porque a do Estado não funcionou. Ela submergiu, enfim. Então, realmente, esta integração precisa ser feita. Tá, mas este sistema, o município deve passar a ter uma defesa civil melhor, articulada à esfera federal e esfera estadual. Os investimentos em defesa civil foram muito pequenos ao longo dos anos. O sistema de alerta é tanto o sistema para ver quando a água vem chegando, como a prevenção, para que ela não tome a cidade, que nós tratamos até agora, quanto o sistema de alerta aos bairros, um sistema oficial que chegue para as pessoas, que elas tenham confiabilidade, que nós tenhamos plano de contingência, porque em situações de emergência que porventura venham a acontecer antes da gente completar o sistema de proteção integralmente, nós vamos ter uma outra medida que seja diferente do que aconteceu. Vamos lembrar que a população da Vila Farrapos, das ilhas, foi colocada em uma casa de festas na própria comunidade, tendo que ser retirada na mesma noite. Pois é, aí a ideia é que primeiro, os governos saibam o que vai acontecer, consigam prever bem o que vai acontecer, ok. E avisar a população. E ter plano de contingência, orientar a população. Tá. E aí avisa a população de que forma? Por vários caminhos. O próprio Ministério da Integração Nacional está trabalhando com avisos por SMS, são WhatsApp, várias formas de comunicação. As rádios, enfim, mas com órgão oficial. Tá. E aí carimbo de oficialidade. Defesa Civil Municipal. O plano de contingência. Tá. Sai da tua casa e vai... Todo mundo vai ter que saber para onde ir. Nós vamos ter um plano realmente. A cidade vai para... Como tem no Japão, como tem... Não, beleza, mas o poder público vai disponibilizar locais para... Sim. Porque eu posso sair da minha casa e não ter para onde ir. Claro, não, nós vamos ter plano. Nós vamos ter que ter um plano. E para isso nós temos que ter, inclusive, no planejamento, a escala em que o fenômeno climático vai estar acontecendo. Inclusive treinamento da população, para onde sai, quais são as vias, ruas que sejam menos alagáveis. Esse é o caminho, todos os moradores sabem. Candidato, eu quero exatamente fazer esse exercício agora, que é... todos esses projetos, claro, tem alguns que eles são de alguns dias. Tu pode fazer uma grande mobilização para limpar bueiro e tudo mais. Mas tem muitas obras que demoram muito tempo. Esse alerta e principalmente esse plano de contingência, a senhora espera ter ele pronto? A senhora é prefeita, espera quando que isso efetivamente vai estar pronto para que a população esteja também abastecida em caso de uma tragédia? Sabe, Maureen, eu já solicitei, inclusive, estudos sobre isso. Estou procurando trabalhar. Eu trabalhei como ministra lá em Petrópolis, quando teve toda
aquela queda dos morros com mais de 1.000 óbitos, foi um período muito trágico, e Petrópolis e outras cidades também procuraram construir depois. A gente já tem trabalhado a construção desses planos, e eu tenho inclusive um projeto de lei com o objetivo de que eles sejam implementados no Brasil. Em Porto Alegre não será de um dia para o outro que nós vamos ter. Eu volto a dizer, nós estamos atrasados como cidade diante do que é preciso fazer, mas eu não sou a gestora ainda. Se eu estivesse lá, eu teria pressa, porque quem está em risco tem pressa. Agora, eu não posso dizer em quanto tempo nós teremos um plano, mas nós teremos um plano bairro a bairro. E vou trabalhar sempre com planejamento em curtíssimo prazo, em curto prazo, em médio prazo e em longo prazo. A senhora pretende apresentar para a população este planejamento, assim, nos primeiros 6 meses, nos primeiros 3 meses? Tem essa ideia para que fique claro para as pessoas, tipo, olha, em 2025 eu vou fazer isso, me cobrem, 2026, né? Porque promessa a gente também é fácil. Não, mas eu pretendo apresentar um plano de trabalho antes mesmo de assumir. Antes de janeiro. Perfeito. Com certeza. Eu já estou fazendo um plano de ação e, como disse para vocês, nós vamos começar a trabalhar no dia seguinte da eleição. Porque daí, no período de transição, a gente vai ter autoridade para dizer, olha, nós precisamos ir recompondo isso aqui para podermos fazer a proteção da cidade devidamente. Eu volto a dizer, eu quero, no dia 2 de janeiro, ter uma cidade mais protegida do que ela está hoje. A gente tem um pouquinho mais do que 15 minutos, eu tenho algumas questões que ficaram... Tá. A senhora falou das ilhas, eu gostaria de entender qual é o plano exatamente para as ilhas, se existe possibilidade de tentar retirar, porque as ilhas são um problema histórico para bem antes dessa enchente, né? Sempre dá lá, sobe, enfim. Que a senhora falasse um pouco da questão ambiental, assim, de linkar, porque a questão ambiental, a gente fala muito de reconstrução, mas, assim, iniciativas realmente vinculadas ao meio ambiente, e se a senhora entende que tem que mudar alguma coisa na legislação... lei, ou se a senhora já tem uma prévia de, tipo, algumas questões precisam ser melhoradas em legislação, e eu cito, inclusive, o fato de que tivemos muitas mudanças na legislação ambiental no país, no estado e no Rio Grande do Sul, nas últimas décadas. Se tem que recuar em alguma coisa, a questão do autolicenciamento, a questão dos empreendimentos imobiliários, se isso está linkado, assim, de tipo, eu realizo um grande empreendimento, coloco bem mais pessoas morando num local, como é que fica a rede? Se vocês já pensaram nisso, ou se tem alguma... Eu só vou lhe pedir que a gente seja mais breve um pouco, porque senão vai estourar o nosso tempo, né? Mas, enfim. Porque são várias... Então, acho que dá para começar pela questão das ilhas, né? Se tem alguma... E a questão ambiental e da legislação na sequência. Pode ser? Bom, as ilhas, elas precisam de um plano específico para o seu desenvolvimento. E este plano é socioambiental, não tenho nenhuma dúvida disso, porque elas têm áreas que realmente precisam do manejo socioambiental. Agora, nós temos casas na beira que precisam ser avaliadas com os moradores. O que eu pretendo fazer com as ilhas é, no diálogo com os moradores e no diálogo técnico e socioambiental, verificar as regiões mais seguras, onde a população possa ficar com segurança, melhorar as moradias de forma a estabelecer a possibilidade de continuidade daqueles que queiram permanecer, assegurar para aqueles que queiram sair para outras regiões da cidade o que o presidente Lula e o que nós estamos buscando, que é a nova moradia para aquelas que foram desfeitas, e garantir os serviços essenciais, desde DEMAI funcionando, creche, esse conjunto, e também o saneamento. Tem dificuldades nas ilhas com a questão de saneamento, porque nós sabemos que tem a dimensão ambiental. Então, talvez aqui nós precisemos modificar alguns aspectos da norma legal. Isso, obviamente, tem que ser estudado detidamente, mas uma questão é certa: eu não pretendo, na relação com as ilhas, estabelecer nenhum ato de força, de retirar da força da população. A legislação ambiental como um todo, iniciativas com foco mesmo no meio ambiente, e essa questão da relação com empreendimentos imobiliários, né? Bom, as questões relacionadas ao meio ambiente vão desde a preservação de árvores e plantio de árvores. A cidade tem que voltar a ser uma cidade com imponência e força
avança em termos da sua cobertura verde. Eu tenho observado essa questão dos corredores verdes, inclusive com o plantio de frutíferas nos bairros, em várias cidades brasileiras, e acho que nós estamos ainda atrasados em relação a isso, em Porto Alegre. Vejo o tema das hortas comunitárias, que passaram a existir com mais força, vinculada às próprias cozinhas e à segurança alimentar e nutricional em terrenos da prefeitura. Mas relacionadas à drenagem. Eu digo assim, projetos do meio ambiente relacionados à drenagem urbana e essa questão dos alagamentos. É que o meio ambiente ele é muito mais amplo, né? Claro. E, na verdade, é o trabalho de sustentabilidade ambiental e de desenvolvimento harmônico com o meio ambiente que vai nos possibilitar uma prevenção sustentável no tempo e a nossa relação com o mundo. Então, por exemplo, se nós quisermos ter recursos internacionais para colocarmos aqui em termos de crédito de carbono, nós vamos ter que atuar em muitas áreas e não só em obras de engenharia. Nós vamos ter que atuar em despoluição, em cobertura verde, em manejo de resíduos. E isso é importante para a cidade ter mais recursos. Para conseguir investir na sua proteção ambiental. Então, um programa socioambiental ele é muito mais amplo do que só a drenagem urbana. Empreendimentos imobiliários. E daí eu só queria aproveitar o gancho aqui, porque casa o assunto, né? Tem um ponto que vai ficar no colo do próximo prefeito ou prefeita, que é o plano diretor. Está atrasado e ele conversa com essa questão da ocupação, né, territorial. O que a senhora prevê nesse ponto, juntando os dois? Dimensionamento de rede, inclusive, né? Sim, eu concordo com esse aspecto. Mas há dois tipos de problema no tipo de adensamento que Porto Alegre tem. Em 2013, nós tínhamos 20 mil pessoas vivendo em áreas de risco. Hoje nós temos, de acordo com o censo, 80 mil pessoas. Então, aumentou muito, né, o número de pessoas vivendo em área de risco na cidade. Ou seja, a cidade cresceu de uma forma desordenada e desorganizada e em áreas de risco. Enquanto nós temos mais de 100 mil imóveis vazios nas regiões centrais. Ao invés de pensar só na construção de novos prédios nas regiões centrais, nós temos que pensar em otimizar a economia para que a cidade que está instalada seja ocupada devidamente. Agora, muitas vezes, as obras novas podem significar trazer problemas de outra ordem. Eu vejo que nós temos que ter um plano diretor coerente entre as regiões, em que uma região apoie o desenvolvimento da outra. Por isso, eu penso que é preocupante quando a gente tem um plano diretor especial, totalmente diferenciado para o 4º distrito ou para o centro. Nós temos que ter um plano harmônico, onde as regiões se orientem e tragam para o desenvolvimento esse conjunto. Até porque nós não podemos ter regiões que sejam vocacionadas a só uma questão ou a outra. O 4º distrito mesmo tem que ser valorizado porque ele tem moradias, porque ele é central e porque ele tem empreendimentos. Então, a primeira coisa de plano diretor é a segurança da cidade e também a qualidade de vida nela. Não tem qualidade de vida sem a dimensão ambiental. A gente hoje tem um sistema de containers que ele é um sistema de containers incompleto. Ele não pega o lixo seletivo, né? E ele também não está instalado na cidade inteira. Então, a gente vê uma mistura de coisas dentro do container e uma parte da cidade. A senhora pretende implementar de vez um sistema de containers, com containers para lixo seletivo e para lixo orgânico? A senhora pretende ampliar esse sistema que tem hoje só com lixo orgânico? O que a senhora pretende fazer? E essa questão dos dados que a senhora cita de coleta de reciclagem, eu gostaria que a senhora explicasse, porque tem umas controvérsias aí sobre se o número é esse, se o número não é esse. Com que número a senhora trabalha para... Tá? Bom, primeiro é o seguinte, Porto Alegre é a cidade que primeiro implantou a coleta seletiva e agora a gente vê esse caos, né? Esse caos, nós voltamos a ter... A estação, a área de transbordo lá na Loma do Pinheiro virou um lixão a céu aberto. Gente, a cidade não pode viver isso. Em compensação, as pessoas que são catadores e catadoras, recicladores e recicladoras, estão trabalhando em unidade de triagem sem condições, sem equipamento de proteção. O que a senhora vai fazer? Bom, eu estou fazendo um diagnóstico disso também. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou implantar a coleta seletiva em toda a cidade, ao longo do período de 4 anos. Vou analisar esse tema dos containers, porque do meu ponto de vista funciona muito melhor onde a coleta é feita porta a porta. Eu vejo os containers como verdadeiros lixões colocados nas ruas, juntando barata, rato. Essa não pode ser a cidade do lixo a céu aberto. Então a senhora
avalia se retira os containers. Eu vou avaliar com técnicos e técnicas essa dimensão. E, de toda forma, nós precisamos de um sistema mais eficiente. Como está, não pode ficar. Qual é o sistema que nós vamos adotar? Onde é porta a porta, eu não pretendo colocar container. Tá. Porque eu acho que o sistema funciona melhor do que aqui. Agora, nós vamos fazer o que Porto Alegre já teve, que é também orientar as pessoas sobre como separar o seu resíduo. Tem uma parte que é do cidadão, da cidadã, que é em casa. E nós temos que nos sentir cidadãos e cidadãs fazendo essa parte. Então, essa parte, vamos recuperar as unidades de triagem, para fazermos a triagem adequadamente. Tem uma disputa pelo resíduo em Porto Alegre, que eu quero desvelar, compreender, para que aquilo que realmente gera riqueza chegue para as famílias que estão trabalhando em reciclagem nas comunidades. E ao melhorar esses centros de reciclagem, transformá-los, como é na Bom Jesus, em centros de educação ambiental, para que essas pessoas estejam adequadamente recebendo. Do meu ponto de vista, tem que mudar o contrato com as cooperativas. As cooperativas devem ter um contrato com a prefeitura, onde pelo menos o reciclador e a recicladora recebam um salário mínimo e a partir daí comece a receber aquilo que é do que ele reciclou ali em cima da esteira. As condições de trabalho daquela esteira, não pode ter esteira quebrada como tem hoje, não ter prensa, a pessoa pressionar com o próprio corpo para fazer um pacote. Então, o tema do resíduo é um tema da nossa época. E o índice? O índice que a senhora utiliza para a questão da reciclagem, que já deu controvérsia. Esse índice a senhora tira de onde exatamente? Bom, vamos lá. Que a senhora trabalha com um índice de reciclar. Não, do que é reciclado e do que vai para dentro do... Conforme o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Porto Alegre recicla 2% do total de resíduos urbanos recolhidos diariamente. Quando se inclui podas de árvore, pode chegar a 3,5. Mas convenhamos que entre 1,5 que eu citei aqui e 3,5 pode até ser significativo. Mas é 13,5 ainda se observar, e vou usar então esse dado mais preciso aqui, que é o do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E a senhora acha que dá para ampliar isso para quanto? É da própria Prefeitura Municipal, portanto. Dá para ampliar para quanto isso? Florianópolis já está com 4,74, né? A média na região sul é 4,98. 5% eu acho muito pouco. Eu não posso te responder agora objetivamente, mas esse é o nosso plano de ação com as pessoas, com os recicladores e recicladoras e com o técnico, é buscar as melhores referências para a gente acertar a mão, porque a gente perdeu muito tempo. Acertar a mão. A senhora falou das unidades de triagem e da necessidade de fazer com que esse lixo chegue lá. Como? Pela via da coleta seletiva e da contratualização com cooperativas, que é a orientação do Plano Nacional. Até porque o manejo de resíduos sólidos tem que pensar também a tecnologia reversa. Não tá implantado em Porto Alegre o sistema para trabalhar com resíduos como a legislação nacional aprovou. Nós não estamos ambientalmente de uma forma adequada na cidade de Porto Alegre. Nós estamos aquém da diretriz nacional. E a senhora pretende seguir a diretriz nacional? Seguir a diretriz nacional em termos de saneamento básico e manejo de resíduos, que eu creio que nós avançamos bastante na norma nacional. É claro que eu não concordo, aí realmente eu vou manter o DEMAI público, um DEP público diferente do que possibilita a esfera nacional, porque houve uma precarização, mas Porto Alegre vai ser boa para se viver e vai ser um bom modelo também de como o setor público vai funcionar bem, com um gerenciamento melhor, que não deixe as coisas estragarem, que trabalhe com a gestão de risco e não só deixando tudo estragar para depois ter que consertar muito mais caro. Candidata, lhe agradeço pela conversa, pela sua disponibilidade e... Temos um minuto ainda, Temos candidata. um minuto para a sua despedida. Gente, olha, esse tema das enchentes tem que se transformar no tema da prevenção. Porto Alegre não pode ficar com a marca para o mundo e para si própria de quando chove a pessoa ter medo se a água vai chegar na beira da sua cama. Não pode ficar com a memória só do que a gente perdeu, de tudo que perdeu dentro de casa. É muito sofrido, nós estamos vivendo um certo luto, nós estamos vivendo ainda o sentimento de perda. E eu quero utilizar esse meu 1 minuto para agradecer as pessoas que estiveram na linha de frente para alimentar, cuidar, salvar vidas humanas e de animais.
E, ao mesmo tempo, eu quero me solidarizar. Eu quero poder, como mulher e como mãe, ao lado da Tamires, que também é mãe e mulher como eu, pela primeira vez a gente está com 2 mulheres, né? Botar ordem na casa mesmo dizendo o seguinte: nós vamos proteger a vida das pessoas, com a nossa própria vida, nos empenhando como pessoas responsáveis que somos. Candidata, muito obrigada. A entrevista também está disponível no site e na edição impressa do Correio do Povo. Esse programa teve roteiro de Flávia Benfica, captação e edição de Wilson Bravo. Até a próxima!